Olá, bom dia aí, amigo. Perdi o áudio teu aí, cara. Oi. Oi, perdi teu áudio, agora voltou. Não, tá bom, vai entrar agora. Tá. Eu estou aqui junto com o que está aparecendo no YouTube, por isso que eu estou vendo aqui se já entrou ou não. Acho que agora já entrou aqui. Então, gente, como eu estava falando aqui, eu estou muito feliz de hoje estar recebendo aqui um convidado que, para mim, é ilustre. Eu acho que para alguns aqui vai parecer estranho, porque num canal de fundamentalista, num canal que a gente analisa a empresa como um todo, a gente está chamando um trader para falar. Mas qual é a questão? Caiu de Então, novo. agora, Jacó, eu queria passar aí a palavra para você. E vamos começar aí. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco quem você é. Beleza, pessoal. Marcelo Giacomini na área. O pessoal me conhece como Jacó. É um prazer, nossa, eu sou fãzaço de carteirinha do Nigre, né? Que desde a primeira vez que eu o vi, eu gosto muito de fundamentos. Tem o Almeidão lá também, no nosso grupo do WhatsApp, que a gente conversa bastante sobre fundamentos, e isso é uma coisa extremamente apaixonante, e que, assim, onde muitos acham que são técnicas antagônicas, na verdade, podem ser complementares de forma extremamente saudável. Pode ser uma coisa que uma forma de ver uma nova perspectiva. E lembra que eu, para quem viu o vídeo da Modal, onde eu falei time hominem unilibris, tá me ouvindo aí? Ah, eu acho que tu tá com um retorno meu aí. Eu estou com um retorno meio ruim aqui. Ó. Deve ser até da minha conexão. Hoje eu estou só Pode com ser. uma delas, eu não estou com as duas. Mas a do YouTube tá sem áudio? Deixaste ela sem áudio? Não, tá Deixa, com áudio. deixa do YouTube sem áudio e tu me ouve direto. Não, a do YouTube tá sem áudio. Ah, beleza. Eu só estou te ouvindo direto. Então, como nós estávamos falando, como é o time Homem Unilibres, né, do Santo Tomás de Aquino, como é importante tu ter novas visões, novas formas de operar, e não só, não existe verdade absoluta, isso a gente sabe. A verdade absoluta é uma coisa não só utópica, como também seria até grosseiro de qualquer ponto de vista profissional, em qualquer seara que nós nos encontremos. A ciência, hoje em dia, tem avançado demais, a gente tem aí a era da agricultura, que há quase 5.000 anos atrás, aí temos a era industrial, há muito pouco tempo atrás, agora a nova era do conhecimento, que é coisa de poucas décadas, e isso tudo tem acelerado demais o conhecimento. Então seria prepotência eu dizer assim, não, mas fundamental, como a gente ouve, infelizmente a gente ouve, não, fundamentalista, o cara só vai ganhar dinheiro quando ficar velho. Gente, cabelinho branco chega, se é que fosse o caso. Né? Mas é importante tu não colocares os ovos na mesma cesta. A alavancagem que um day trade ou um swing trade te traz é extremamente importante e pode servir para tu remunerar a tua carteira e aprender a ver as empresas de uma forma mais consistente, de uma forma mais científica do que empírica, do que só lendo num jornal. E, aliás, quando sai a notícia no jornal, ela já é uma notícia velha, mesmo que seja no mesmo dia. Então, a gente tem que unir forças, juntos nós somos mais fortes, e aí eu quero tua ajuda, Nigri. O que te faz, dentro dessa perspectiva, ter essa visão que a análise técnica, como um grafista, pode trazer também de benefício dentro da análise fundamentalista?
Bom, Jacó, o que acontece, tá? Se você parar para pensar, eu sou uma pessoa que acabo fazendo alguns trades também que são mais de proteção, porque eu opero opções já desde 2011, mais ou menos. Eu percebi em alguns momentos que a gente precisa ter aí uma proteção ou até aproveitar uma tendência, como era ano passado. A tendência estava linda lá de alto, então você aproveita para ganhar cada vez mais, né? Se a bolsa sobe, sei lá, 10%, você não precisa ganhar 10%, você pode ganhar mais. Entendeu? Assim como se a bolsa cair, você tem como se proteger na tua carteira, ganhando alguma coisa, no caso, em opções, e resolver, e perde na fundamentalista, mas ganha no coisa. Então, o que importa é, no longo prazo, você conseguir aí um retorno interessante. Tá? Então, eu acho que é importante a pessoa poder tratar das duas formas. Eu, inclusive, estava falando contigo lá no telefone, e quando eu falo de análise, o que acontece? Eu vejo que as empresas, elas têm duas formas de investir. Ela tem a forma que ela investe no curto prazo, que é ela, por exemplo, comprando estoque, ela dando um prazo maior para o cliente pagar, e isso faz com que a receita dela alavanque, ela conseguindo um prazo melhor com o fornecedor. E aí, e a outra forma que ela tem de investir é aquele investimento em uma nova fábrica, em bens de capital, em equipamentos, em máquinas, em compra de software, licença de patentes, enfim, coisas que são investimentos de longo prazo. E eu comparo muito isso ao trader e ao fundamentalista. Então, a pessoa que está comprando e vendendo como um trader é igual à empresa que está fazendo um investimento no estoque, numa contas a receber, enfim, coisas que são mais próximas, né, no curto prazo. E as pessoas que fazem análise fundamentalista é como se elas estivessem investindo em máquinas, equipamentos, em uma nova fábrica e etc. As duas coisas se juntam. A empresa não pode ficar só investindo em estoque a vida toda e nem pode ficar construindo fábricas sem produzir. Então, eu acho que da mesma forma que isso acontece, a gente consegue misturar as duas coisas e fazer com que o investidor fique ainda mais completo. Tá? É a minha opinião. Eu queria que você me dissesse aí o que você acha disso. Se nós tivéssemos combinado, não teria sido tão perfeito assim, porque eu já imaginava que exatamente esse ponto que tu ia colocar, desde estoques, né, um EBITDA, coisa, tudo que engloba novos contratos, a empresa tendo faturamento mais alto, e tudo isso tu puder conjugar junto com os gráficos. E a gente vai citar um pouquinho de, por exemplo, Sun Tzu, na Arte da Guerra, onde ele fala o seguinte, e vamos fazer essa analogia, onde o gráfico ou a análise do trader pode auxiliar e comungar junto com a análise fundamentalista. Não é preciso estar com os olhos abertos para saber que o sol está aí. Eu não preciso ter ouvidos aguçados para ouvir um trovão. Então, o que eu tenho que enxergar, que realmente importa, não precisa ser com os olhos, e sim o invisível. Gente, com isso, a gente consegue trazer, desse lado subjetivo, que nos traz um campo completamente, que parece ser antagônico, concatenado junto com as técnicas de um trader, que entra todo dia numa operação ou não. Então, por exemplo, vamos lá, a gente chegou numa conclusão que a Ambev é uma empresa que pode ser plausível de nós fazermos uma compra a longo prazo. A gente vai trazer isso para dentro de um semanal, para dentro do diário, e afinar a nossa compra, em vez de comprar ao léu, vou comprar uma semana sim, outra não, quando tiver um dinheiro eu posso refinar essa compra. Então, tudo isso vai fazer com um ajuste fino, lá na frente o teu resultado vai ser absurdamente maior. Então, se, por exemplo, numa tendência de baixa, mas mesmo a empresa sendo maravilhosa, eu posso segurar um pouquinho a minha compra, ou como o Nigri bem comentou, opções, a gente pode fazer lançamentos cobertos, inclusive, apesar que é muito mais saudável tu comprar uma put, né? Você sabe que o papel está desabando, e esperar um bom momento para aí sim começar a comprar pesado. Uma outra coisa que é muito importante para a gente tentar fazer com que isso chegue
junto, que isso comungue da mesma circunstância, a análise fundamentalista com a gráfica. A cuca tem que estar bem. Na análise fundamentalista, ela te dá calma e serenidade para tu pensar dias e dias, ver relatórios, estudar a empresa. No day trade, a cuca não tem esse espaço. Então, tu tem que ser muito mais, não é ter mais conhecimentos, são conhecimentos diferentes. Mas tu tem que ser um conhecimento técnico muito apurado para que tu não perca dinheiro no day trade ao invés de se alavancar para fazer uma carteira de longo prazo. Né? Então, isso tem que ficar muito claro que quando nós desejamos concatenar as duas técnicas, que elas comunguem do mesmo objetivo, a gente não pode fazer com que o tiro saia pela culatra, certo? Hoje mesmo, um colega, infelizmente, né, isso é ruim, mas a gente sabe disso todos os dias, estava falando com a professora Leda, e que acompanha a gente lá no curso, pessoas que estão assim, a gente tem tentado ajudar o máximo possível, mas hoje, por exemplo, um amigo perdeu 40 mil reais, pregão passado 70 mil reais, um outro colega, e mais pesado ainda, mas apesar que cada um tem a sua mão, sexta-feira passada 700 mil reais, isso no day trade. Vocês vejam que são montantes, cada um do seu tamanho, a gente não quer que mensurar, porque há pessoas que operam milhões de reais e outras algumas dezenas apenas de reais. Entretanto, é o dinheirinho que faz falta dentro de casa, e que fará falta lá na frente, tanto para pagar a escola do teu filhote, como para ajudar para a vovó. Esse dinheiro, ele tem que ser melhor cuidado, para que no day trade, tu não se afogue, e tu não consiga prestar atenção numa análise mais perfunctória, mais aguçada, para tu poder analisar uma empresa. Negri, me diz... Eu queria só fazer... Oi. Desculpa. Não, eu queria só fazer uma pergunta. Você acabou falando que as pessoas perderam dinheiro já e vultosos. Uhum. Eu só queria perguntar aí para você, é necessário ter muito dinheiro assim para operar no day trade e tudo, ou não? Ou qual seria o valor mínimo para você começar a operar dessa forma no day trade? Ou se você até considera em aplicar em contas demo no início para a pessoa aprender e depois ela passar para o dinheiro real e etc. Para não ficar parecendo aí que você tem que ter muito dinheiro para aplicar. Isso foi ótima colocação para que a gente possa dar uma gradação aqui no nosso assunto. A Bolsa de Valores, ela é por si só alavancada, né? E a gente pode trazer isso como benefício, só que quem dá, a mão que dá em Francisco, que dá em Chico, dá em Francisco. A mesma vantagem que tu tens na alavancagem que vai te trazer benefícios é a mesma que te arrebenta. Então, assim, o conhecimento técnico tem que existir. Quando a gente fala sobre a incompetência inconsciente, onde tu não sabe que não sabe, a gente é levado a crer por outras pessoas que talvez não saibam, ou que têm objetivos difusos do teu, né? Então, por exemplo, eu quero te ensinar técnicas que são muito complexas, como, por exemplo, operar 1 minuto. Né? Eu vou te ensinar a operar 1 minuto. Poxa, mas tantas tendências mudam em 1 minuto. Se eu for trabalhar 1 minuto, eu vou ter tantas mudanças de tendência, eu vou operar tanto, enquanto eu ainda não sei operar, que eu posso quebrar antes de iniciar. E com que dinheiro eu comecei? E é a pergunta do Nigri. Com quanto eu preciso? Poxa, imagina que eu tenho 10 mil reais numa poupança, ou como um colega me confidenciou hoje, que ele precisou vender o carro para cobrir o loss dele. Isso é bem, nossa, isso come contigo na mesa, para tu olhar nos olhos da família e dizer, poxa, eu tenho que vender meu carro porque eu perdi tudo na bolsa. É realmente complicado. Quanto de dinheiro precisa? 40 mil reais, que era o preço do carro? Não, querido, não. Eu costumo dizer que as coisas mais simples na natureza são as que mais se complementam e que mais nos auxiliam. Lembrem-se do menos é mais, sempre que bem conhece, eu estou sempre falando isso, o menos é mais, o menos é mais. Gente, quando a gente vai começar qualquer coisa, seja o ensino fundamental, a gente começa pelo 1º ano. No ensino médio, o 1º ano. Na faculdade, o 1º semestre. Por que eu vou começar na bolsa? Eu tenho que começar com 50 lotes de Petrobras ou com 20 contratos de mini índice. Como 20?
Eu não sei pontos de entrada, eu não sei fazer o que é um stop loss, eu não sei colocá-lo. Às vezes eu fico tão nervoso que eu fico até sem stop. Ou eu ouvi alguém dizer, talvez um famoso, dizendo assim, stop loss é coisa para criança. Gente, não é nem eu falando, nem o Nigre, é questão de proteção, é a literatura universal, em qualquer tipo de investimento que tu não tem uma segurança, você compra um carro de 200 mil reais e não faz seguro, sabe? Beira a irresponsabilidade. Então, quanto precisa, Jacó? Para de enrolar aí, né? O contrato futuro, por exemplo, a maioria... Ó, vamos dar um exemplo da Modal. R$140, tu pode operar um contrato de mini dólar. Então, se tu tiveres R$300 na conta, tu consegue operar um e vai sobrar margem para tu dar algumas erradas. Agora, errou. Opa, vou parar que eu não estou sabendo o que eu estou fazendo. Então, aí vem o que o Nigri falou sobre a conta demo. É importante tu começares com a conta demo. Se tu não tens condição de contratar uma plataforma, vocês vão ver aqui, eu tenho uma Profit Chart. Tem Trader Pro, tem Flash Trader, tem Cedro, são muitas no mercado. Eu uso a que eu confio, que eu sei manipular e tal. Às vezes eu tomo um baile ainda. Mas vocês imaginam, eu sempre faço essa analogia, você imagina você contratando um pedreiro que ele vai fazer o reboco da tua parede com uma ripa e um papelão? Não dá, né? Então, ele tem que vir com uma colher de pedreiro, uma desempenadeira, tem que ter o ferramental do profissional. Então, um médico sem o estetoscópio, sabe, são coisas que são pertinentes à profissão. Então, uma plataforma profissional, para quem quer, ó, o que eu vou dizer, para quem quer operar contratos futuros no day trade, é essencial. Essencial. Agora, não, eu tenho uma carteira de ações. Opa, tu consegue fazer isso pelo home broker, custo zero. Então, para tu operares ações, tu vais precisar iniciar com um lote mínimo de 100 ações. Então, lá, vamos chutar, Petrobras, R$14, vezes 100, é o capital mínimo que tu vai precisar para operar, mas ainda existe a possibilidade de tu operares no fracionário, apenas para aprendizado. E mais barato ainda, vamos voltar à conta demo. O que é a conta demo? É a demonstração, é uma conta fictícia, onde tu pode apenas virtualmente fazer as tuas operações. Mas, meu querido, tu pode fazer, como eu costumo dizer, no papel de pão. Em casa. Ó, para aí, o dólar está no 93. Se eu vender no 93 e comprasse no 90, eu ganharia 30%. Gente, é simples. Tu pode fazer isso. Agora, é simples de fazer os estudos. Agora, entender a sistemática do mercado, saber colocar uns pontos de apoio, suporte, resistência, um stop loss, como a mão sua, gente, a mão sua demais, dá frio na barriga, vem um loss, vem outro, como é que fica a tua cabeça? Nós não temos um sistema nervoso preparado no nosso dia a dia para ficar perdendo, porque a gente não se liga quando toma um stop loss. Tu coloca uma gasolina no carro, para ti é normal, não analisa como uma perda. Agora, tu entrou numa operação que pode dar certo, mas pode dar errado e perdeu R$30, o cara, tem gente que fica apavorada. Mas, se tu não pode... no Saint-Exupéry, Pequeno Príncipe, ele fala, se você quer ver as borboletas, precisa aguentar as lagartas. É necessário aguentar as lagartas para poder ver as borboletas. Se tu não pode arcar com as perdas, como é que você quer ter os ganhos? Então, as pessoas, isso é muito comum. Hoje ainda a gente conversou com um colega que estava com a conta muito justinha. Cada vez que dá uma oscilação pequena no preço, o que diverge da forma com que o fundamentalista vê, a oscilação do mercado, ela pode acontecer, mas se a empresa está boa, ele continua comprado, já a gente não tem essa margem. Começou a dar errado, ó, pirulitar, tem que sair. Tem que fritar, tem que sair fora quando começa a dar loss. Então a gente fica com o dedinho no zerar, rapidão, não pode ficar chupando bala, porque senão o dinheiro vai embora. Tu tem que deixar correr quando o lucro chegar. Entendi? Entendi. É engraçado que me lembrou aí um e-mail que eu recebi anteontem. Eu cheguei a escrever em um dos grupos que eu tô, que o rapaz falou que ele tinha 51 mil reais, aí caiu para 29 mil reais,
Aí ele falou assim, desisto, não vou mais operar. Mas ele deixou esses 29 mil reais em ações, né? Que ele tinha comprado e tudo. Aí ele foi viajar, 3 semanas, voltou e as ações dele tinham subido aí 10%. Então, mostra aí que, às vezes, não operar, às vezes é até melhor do que operar, entendeu? Mas o que eu queria mostrar, assim, é o seguinte também. É importante a gente ter um método, né? A gente ter um motivo porque a gente comprou, e eu acho que isso tem tanto no fundamentalista quanto na atuação, ou um motivo, no caso, porque vendeu, né? Porque nas duas podem vender primeiro e comprar depois, mas na fundamentalista é mais difícil uma pessoa entrar vendido. Tá? Mas o que acontece? Eu queria ver se você conseguia mostrar um pouco esse teu método, se você conseguisse compartilhar a tela, pelo menos um deles, né? A gente sabe que o teu curso é bem extenso, eu acho que você deve ter uns 5 dias de vídeo aí, somando tudo que você tem aí no YouTube, mais o curso, não sei o quê. Vai longe. Tem mais 120 horas de vídeo, mas você deve ser o cara que faz mais vídeo que eu. Mas vamos ver aí se você consegue mostrar alguma coisinha pra gente. Eu dei até uma pausa nos vídeos, cara, para não ficar muito mais do mesmo, né? E dá a impressão. Outra coisa que também eu até comentei outro dia, a gente parece que está querendo se aparecer, né, e tal, e nem todo mundo entende a técnica, mas vamos lá. Pessoal, vocês conseguem ver este canal, isso é um canal que está quedando o preço, estamos no dólar futuro, e temos um canal de baixa. Notem a similaridade que o preço vem caindo. Poderíamos puxar um pouquinho mais para cá. Aqui, eu tenho uma regra de coloração já própria minha, que quando o preço não fica forte para queda, ele fica verde, ou tende a alta, e quando ele está mais forte para queda, fica vermelho. Mas isso aqui existem N técnicas. O pessoal do 2 minutos vencedor lá usa algumas regras de coloração no Renko. Aqui a gente está com um gráfico de 10P, né, que é a formação em pontos. Eu gosto muito do P, porque ele é uma maneira mais moderna, o que é de mais moderno na visualização gráfica, porque ele não maquia e não harmoniza o gráfico. Isso aqui é a representação exata de como aconteceu. E note que, deixa eu mostrar aqui, que, por exemplo, esse dia aqui, ó, 25 de julho, ele é maior que o dia 21. Vocês conseguem ver isso aqui? Porque a movimentação do preço foi maior. Então, ele dá mais candles. É um gráfico atemporal. Eu não levo em conta o lapso temporal e sim os eventos acontecidos no preço. E vocês notam que aqui, ó, eu tenho uma quebra de paradigmas, onde eu só descia, eu comecei a ter um outro tipo de desenho. Ó, começou a subir. E aqui eu tenho uma nova quebra de paradigmas. Enquanto eu tenho uma circunstância como essa, o meu gráfico mudou. Não sou mais a crer em uma queda. Eu uso, por exemplo, especificamente não é essa forma que eu vejo, aqui já tem um índice de força relativa, né, que é o IFR, está com 10 períodos. E eu baixei um pouco, eu gosto de dar uma ajustadinha do meu jeito de operar, mas só para deixar claro, isso aqui a gente não opera assim lá no curso, mas é uma das formas de ver. Ele está aqui com um sobrecomprado, então acima dessa linha verde, eu tenho uma zona de compra, ou próxima dela, uma zona de compra, e o sobrevendido, o oversell, abaixo da vermelha, que aqui eu estou com 35, certo? Há autores que usam 30 ou 20, aí baixaria essa linha para mais baixo aqui um pouquinho, para o sobrevendido, e 70 ou 80 para o sobrecomprado, no IFR. Isso aqui é coisa minha, tá? Essa configuração aqui. Então, notemos uma diferença aqui, por exemplo, que aqui, ó, agora está lindo, né? Depois do gráfico pronto, Nigri, se sempre fosse assim, o gráfico pronto, a gente ficava rico. Mas lá na hora, vamos dar uma voltadinha aqui, ó. A gente vê uma consolidação que caía de lado. Não era fácil pegar essa queda. Ó, tá andando de lado aqui. Pode muito bem já começar a subir. Tu não sabe o que vem para... Agora, a tendência está de queda? A tendência está de queda. Agora, vamos olhar o IFR. O IFR está batendo cabeça no chão do sobrevendido. Eu posso confiar um pouco mais na queda quando eu tenho um indicador. Agora,
Como é que o Jacó faz? O Jacó faz o seguinte, eu boto meia dúzia de cara para brigar junto comigo, ou eu não entro na briga. Eu não entro na briga se não tiver no mínimo meia dúzia junto comigo. Então eu quero mais gente me ajudando a brigar. Se uma meia dúzia ou 10 me disserem que realmente é venda, assim como está dizendo o IFR nesse momento, opa, aí eu quero. Muita gente usa o IFR como divergência de topo e fundo. Funciona, mas eu não gosto muito, sabe? Aqui a gente teve uma queda, que temos um topo, que esse topo é mais alto que esse, e esse topo é mais alto que esse. Então não tem divergência de topo e ainda assim caiu. Então, há vezes em que é bem notória essas divergências e há vezes que não. Então, eu não gosto de coisas subjetivas. Não gosto disso. Eu gosto de coisa direta, objetiva. Tá perto da linha vermelha, opa, pá! Certo? Uma coisa que eu gosto muito para usar, mesmo no day trade, Bollinger Bands. Aqui, bandas de Bollinger. O John Bollinger, lá no início da década de 80, ele fez esse bichinho aí, essas médias, para mensurar a volatilidade do preço, que até então não era utilizada a volatilidade. Então, o comum é esse aqui, já vem até pré-programado na plataforma. Uma média de 20 períodos e um desvio de 2. Esse é o padrão. Eu quero só dar uma brincadinha aqui. Nota que as linhas vão dar uma espremidinha. Ó, uma leve espremidinha. Vou dar uma engrossada para ficar mais claro para vocês. Quando eu tenho essa espremidinha aqui, ó, quando o gargalo aperta, nota que está mais largo. Isso aqui dá para configurar, tem inclusive em robôs. Para quem opera robô, tu consegue, a gente tem lá no curso o Matheus, que é o nosso especialista na robotização operacional, para mensurar a largura da banda de Bollinger. À medida que a banda de Bollinger abre, o robô pode operar, também de acordo com outros indicadores. Então, não é só isso. Então, a gente também tem que se modernizar, né? Porque aí 70% da Bolsa norte-americana já está automatizada, né? A maneira com que o Bollinger abre para cima, olha que o preço está caindo, mas ele também abre para cima, abre para baixo. Eu tenho um aumento de volatilidade. Depois desse enforcamento aqui, eu tenho um aumento de volatilidade. Para que lado? Eu não sei. Agora a gente está vendo o futuro aqui, né? Que caiu. Mas antes disso não sabíamos. Mas olha um pivô de queda. Olha, vocês conseguem ver um N virado aqui, ó. Então, a partir desse momento aqui, ó, eu posso abrir uma venda ou poderia ter sido aqui, inclusive. Que aí dependeria do operacional do cidadão, poderia ter tomado um stop ou ter, no nosso caso, na nossa maneira de operar lá, que a maioria dos meus alunos já teriam saído da operação com ninguém aqui, não iriam mais operar. Que 7 pontos, pessoal, para quem não conhece, é aproximadamente de 50% a 70% de retorno no dólar. É aí que eu estava falando da alavancagem. E como essa alavancagem é alta, o cidadão pode pensar assim, poxa, mas peraí, se eu fizer isso que o Jacó está falando, eu acerto 70% vezes 30 pregões e no final de um mês eu estou milionário. Mas isso só dá certo no Excel, né? Porque, por exemplo, se eu demorar um pouquinho para fazer essa operação aqui, vamos lá, isso já são técnicas do day trade. Se eu demorar um pouquinho para fazer e não realizar, e suponhamos que, como eu tenho o costume de dizer, minha filhota me ajuda lá, todo zuiudo será orelhudo. Porque se o camarada for olho grande e não se contenta com uma pontuação de, por exemplo, 3 pontos, porque ele entrou meio tarde, e diga-se de passagem, que é uns 20% líquido de retorno, ele vai fazer o quê? Não, eu quero mais, porque o Bollinger abriu, porque aí eu vou botar um Fibonacci aqui, ó. Vou botar uma projeção de Fibo. Vai me mandar lá para baixo. Então, eu quero esse lucro aqui, ó. Vem certinho Fibonacci aqui, ó. Lá no 63. E o que acaba acontecendo? Eu coloco uma extensão de Fibonacci, isso aqui vai me dar... Isso aqui é um cálculo matemático, para quem não conhece, e a gente trouxe da matemática para nós análise técnica, e é uma ferramenta eficaz. Então, eu já fico visionário. Eu não gosto de ter alvo. Não gosto. Justamente pelo que eu vou falar para vocês agora. Então, vocês já viram aqui que eu posso vir por Fibonacci no 63. Certo? Ok. Se eu tiver um stop curto para proteção do meu capital, por exemplo,
4 pontos de dólar. Ó, aqui é 6. Eu já teria sido estopado. Fiquei com prejuízo. Então, eu entrei na venda, não realizei o lucro. Quando começa a subir, eu tomo um prejuízo. E aí, vamos aproveitar, Nigri, para a gente já abordar a parte psicológica, que é o seguinte, ó. Vamos fazer um pouco de tudo aqui. Vamos botar as corzinhas certas, porque fica mais pedagógico para quem está em casa. Vermelho, pessoal, é a venda, tá? Então, eu vendo aqui, nessa região, vamos ver que preço é no dólar. No 90, aqui, ó. Aqui é o precinho. Fica olhando lá, ó. Aproximadamente no 90 eu venderia, por exemplo. Eu não quis... Vamos botar um outro verdinho. Verde é a compra. Acompanha aí, não perde. Eu não quis ficar com aproximadamente de 20% a 30% de retorno, porque eu sou meio olho grande. Voltou, eu tive que comprar com 40% de prejuízo. Então, veja nesse momento que nem tudo são louros, nem tudo são glórias. E essa aqui é uma operação plausível, foi correta, mas tu não sabe o momento exato de sair e nem quando é que vai dar lucro certo. Nós nunca sabemos o futuro. Então, essa operação poderia ter dado errado e saído num loss de 40%. E eu gostaria que vocês pensassem, antes de entrar na Bolsa de Valores, ou antes de fazer o tal do correr atrás do prejuízo, lembrar que a porcentagem não nos ajuda. Como assim, Jacó, a porcentagem não nos ajuda? Pessoal, pensa comigo. Eu tenho R$1.000 na conta, perdi 20%. Quanto eu tenho? 800. Quanto eu tenho que ganhar para voltar nos R$1.000? Se eu ganhar 20%, eu vou voltar em 960, eu não volto em R$1.000. Então, a matemática, depois que tu perde, ela é mais complicada. Então, por isso que, como o Nigri falou, e deu um exemplo excelente do colega, às vezes é melhor tu não operar, que teu dinheiro fica guardadinho. Então, tu tem que ter... Por isso que eu gosto de muitos indicadores. Eu sei que muita gente não curte o indicador e tal, o indicador é coisa do passado, mas, pessoal, independente, não quero discutir o sexo dos anjos, né? Cada um tem a sua técnica e tal. Gosto muito de tape reading, é uma boa técnica, mas assim, para mim, eu não me adaptei. O price action é uma das coisas mais em voga no momento, é o price action, mas eu pessoalmente, eu acho que eu prefiro trazer mais coisas para o meu lado, trazer a probabilidade do meu lado. Então, se, por exemplo, eu posso me escorar aqui num IFR que está me dizendo, está aqui embaixo, ó, olha o IFR batendo na cabeça, no chão aqui. Poxa, é venda, eu tenho mais alguém me ajudando dizendo que é venda, então eu vendo. E ainda assim podia ter dado errado, 40% de chance. Agora, se minha cuca está legal, eu vendo novamente. Eu vendo novamente. Faço minha parcial. Meu stop loss, de novo, tem que estar lá. Já quase se subiu, toma outro stop loss. Tem que tomar. Lembra da borboleta? Se tu não aguenta a lagarta, o Saint-Exupéry te fala que tu não consegue ver as borboletas. Então, na operação, deu o gain, pessoal, essa operação aqui, vamos ensinar mais uma coisinha, Nigri? De grátis? Vamos lá, você que manda. Vamos lá. High-low activator. Vou te ajudar a botar stop aqui, gente. Aparece aí, filhotinho. Sumiu? High-low. Aqui. Agora sim. Aparece. Agora eu tenho um critério técnico e objetivo para o meu stop loss. Se passar do high-low, eu tenho que sair da operação. Se passar do high-low, eu saio da operação, eu não fico mais. E aí, olha aqui, ó, como essa nossa nova operação, só foi ser estopado aqui embaixo. Olha o retorno. 15 pontos. Pessoal, 15 pontos, aproximadamente 150% de retorno, 100% de retorno do dinheiro investido. Isso é excelente. E aí, Jacó, então eu fico rico? Não, querido, isso só dá certo no Excel. O que tem que fazer? E é por isso que a gente está reunido, eu e o Nigri aqui. Esse dinheiro, saque esse dinheiro, diminua o teu risco, não põe tudo na mesa novamente, e aí você vai montar a sua carteira. Ou aí você, por exemplo, eu prefiro imóveis. Eu vou comprar uma casinha e vou botar para alugar. Jacó, mas isso não é investimento, porque a casinha custa caro e tal. Não, eu financio e o inquilino paga o financiamento para mim.
Entende? Então, assim, a minha carteira de dividendos, são imóveis. O Nigre tem um conhecimento técnico, e eu também quero ouvir a parte dele aí, para a gente saber reconhecer a empresa, porque aí eu dei um exemplo aqui, Nigre, de um loss de 40%, e eu dei um exemplo de um ganho de 150% plausível. Então, aí a gente tiraria aproximadamente 100% de lucro líquido, e aí vamos supor que eu fiz uma operação com 10 mil reais, já sou antigão, não sou novinho, já sou antigão, botei 10 mil reais, porque de repente o cara está começando agora na bolsa, e não, se eu botar 10 mil, vou ganhar 10 mil, já estou com 20. Não, quem vai começar na bolsa é com um mini contrato de índice, um mini contrato de dólar, vai aprender os pontos de entrada, vai saber colocar o stop loss, vai aprender a fazer a mecânica e depois vai fazer o que eu falei. Mas aí o cara já está antigão, botou 10 mil reais, ele tirou aproximadamente 10 mil reais. Nigre, como é que a gente pode ver isso agora, colocar esse trocado numa empresa? Tá, vamos lá. Eu abri meu Profit Chart aqui também. Eu vou pegar uma empresa que, por exemplo, eu dei call lá dentro do grupo de apoiadores. E vocês vão ver aqui que tem uma parte também de parte técnica, tá? Só que aí o que acontece? Quando a gente trabalha com análise fundamentalista, deixa eu aqui compartilhar. Vamos lá, vocês estão conseguindo ver aqui o meu Profit Chart agora, um gráfico aqui de M-Dia ou não? Oi? Vamos lá, eu estou vendo o teu Profit Chart. Então, meu Profit Chart. Tem aqui um gráfico de M-Dia 3, tá? E aí, o que acontece? Essa empresa aqui é uma empresa que eu tenho conhecimento que ela gera lucro sempre, a M. Dias Branco, que produz, dentre outras coisas, aí macarrão, biscoitos, tem fábricas grandes no Nordeste, crescimento de lucro aí de 12% a 15% ao ano nos últimos 6 ou 7 anos, se mostrou resiliente no período da crise e etc. E aí, o que acontece? Ela tem um percentual aí que ela opera de preço sobre lucro. Tá? E aí, o que aconteceu? Quando ela chegou aqui, ela estava com preço sobre lucro lá em cima, de 25, mais ou menos. Então, ela veio aqui para baixo, só que ela acabou ficando muito para baixo. Ela teve um aumento do lucro expressivo aí no primeiro trimestre de 2016, e ela voltou para a média dela histórica de preço sobre lucro. Então, quando chegou nesse ponto aqui, eu lá no grupo, eu cheguei a falar, essa empresa, por análise fundamentalista, está barata, entendeu? Eu, inclusive, aí eu fui um pouco zoiudo lá, como você fala, porque eu queria ela no 45, e eu acho que ela chegou no 45,35. Ela chegou no 45,18. Eu acabei não comprando por causa de 18 centavos. E hoje ela está aqui em 51,30. Tiveram algumas pessoas lá no grupo que se anteciparam, falaram assim, cara, 18 centavos, 20 centavos não vai fazer diferença nenhuma, e compraram, e ela está aí em alta também. Então, o que acontece? A gente tem aí empresas que são boas, que são lucrativas, e que a gente consegue determinar, e que a gente consegue ver isso. Outro exemplo seria aqui, Fleury 3. A mesma coisa, quando ela baixou aqui, ela não tinha motivo para estar com preço sobre lucro de novo na média. Tá? Aqui eu não tenho gráfico de lucro dela, mas vocês veriam que é um lucro muito crescente. É uma empresa que nos últimos 3 anos cresceu o lucro 30%, 35%. Então, não tinha motivo para voltar para a média dela. Então, aqui, a mesma coisa, ela subiu muito. Aqui eu cheguei a dar um call aqui um pouco antes, ela ainda caiu um pouco mais. E respeitou o suporte, né? Oi? Mas só que para mim... Sim, mas eu digo para nós aliarmos, né? Tudo bem, mas o que me importa aqui não é o suporte. Por incrível que pareça, eu, para análise fundamentalista, para pegar essas empresas que são muito boas e que dão lucros aí constantes,
eu gosto de pegar a faca caindo, que seria o contrário aí da análise técnica. Eu não espero o pivô de alta, porque eu sei que a empresa é boa, eu sei que a empresa gera resultados constantes e tudo. E aqui eu entrei aí, né, no final de junho, foi essa aqui, o Banco ABC, eu cheguei a mostrar lá na carteira e tudo. Eu peguei ela aqui no final de junho, mais ou menos, provavelmente nesse ponto aqui, tá? E ela já subiu aqui um pouquinho, ela declarou um dividendo também, mas que aqui já deve estar descontado, provavelmente. Ela não subiu ainda tanto quanto a Fleury, etc., mas que eu vejo alguma vantagem nela. Tá? E outra empresa que eu cheguei a ver ontem também, que tem resultados bons, constantes, e que talvez valha a pena aí um investimento, também olhando o gráfico, seria essa Card 3. E aí tem muito a ver com aquela tua questão aí da volatilidade. Tá? Eu nem preciso botar bandas de Bollinger para você ver que a volatilidade da empresa despencou, né? A gente não precisa nem botar isso. É óbvio que aqui a boca do jacaré estava enorme, aqui estreitou. Né? Então, a qualquer momento, isso aqui pode, de novo. Aí você fala assim, pode ir para cima ou para baixo. Se você tiver um fundamentalista e você via o crescimento de lucro da empresa, que a chance de ir para baixo é muito pequena. Entendeu? Então, eu não opero por gráfico, mas, assim, se tivesse um gráfico nessa plataforma de preço sobre lucro, eu acharia maravilhoso, porque não existe, então eu tenho que ficar calculando separado. Mas se tivesse, seria maravilhoso, porque eu operaria só por ele. Já vamos fuçar às vezes para fazer isso. R$ 9 de hoje equivale a 8,50 de março, porque em março ela tinha um lucro X e agora o lucro aumentou 6%. Entendeu? Então, aquele patamar de preço sobre lucro ficou igual. Tá? Essa é uma forma que eu gosto de aplicar. Lá na área de membros do site Dica de hoje tem uma das análises exatamente por preço sobre lucro. É a média dela, da empresa, ao longo do período todo. Acho interessante isso aqui. Tá? Você consegue colocar isso nas ações. Eu acho que a gente precisa ter um método, uma metodologia. Eu faço isso quando a empresa que está muito esticada com lucros constantes volta para a média. Ou uma empresa que está com lucro mais ou menos constante, ela vai lá para 2 desvios padrões abaixo. Entendeu? Isso tudo acaba que eu tenho que calcular, não tem plataforma que faça isso para mim. Mas são resultados que são muito bons. E eu posso completar a minha carteira aí com, entre aspas, um trade fundamentalista, entendeu? Então, eu tenho lá. Aí, por exemplo, agora eu fiz um que está lá na carteira, no membro Gold, dica de hoje, de Vulcabras. Quando chegou lá, o meu preço justo nela estava em 9,43 no cenário otimista. Eu sabia que ela valia 9,43 se crescesse 30%, ao longo dos próximos 4 anos, e isso calculando o fluxo de caixa, toda a geração de dinheiro que ela possa dar até a perpetuidade. E aí, o que acontece? Ela chegou em 10,35. Eu cheguei a vender ela uma parte no 9,45, tá? Eu evito vender tudo, porque vai que vira uma nova Magazine Luiza, mas eu vendi uma parte, eu tirei todo o meu capital investido e já um lucro. E aí, agora, eu vejo que hoje ela já está aí 8,50, 8,40. E isso aconteceu na sexta-feira passada. Tá? Então, aí o que acontece? Tá? Eu pego esse dinheiro, esse lucro que eu fiz, eu pego uma parte, já jogo em empresas que eu considero muito consolidadas para mim, que seria a Itaúsa, que vão gerar dividendos, e que o próprio Tesouro Direto, enfim. E aí isso vai me gerar um outro dinheiro no futuro, entendeu? Então, esse valor aí das ações e as próprias opções, ele vai sempre se mantendo mais ou menos igual, ele tem um percentual aí que é bem pequeno, tá, da carteira, e eu vou jogando isso depois para as outras aplicações aí, que essas sim é que vão garantir aí a minha aposentadoria no futuro. E quando eu falo aposentadoria, não é nem parar de trabalhar, né? Você trabalhar porque você quer.
né, por hobby, fazendo aquilo que você gosta. Então, eu acho que é muito por aí. Eu queria te fazer um pedido. O pessoal me pede muito e eu sempre rechaço, porque com análise gráfica... Eu tô com o teu retorno aí, do som. Aí, parou, agora. Micos. Eu sempre falo, não operamos micos, por causa de spread, manipulação, loteria. Eu tenho algumas histórias até, como dá para contar rapidinho aí, de Telb 4, isso há muitos outroras. Os últimos dias, se eu não me engano, 27 de novembro de 2007, o ministro Hélio Costa, ministro das Comunicações, veio dizer que uma antiga dinossauro da Bolsa de Valores voltaria a ser dona da rede de banda larga e telecomunicações e tal. E quem seria? É lógico que era a Telebrás, que na época estava 4 centavos. Isso foi uma quinta-feira. Na sexta já abriu a 10 centavos. E eu conversei com um colega chamado José Neto, uma pessoa que mora no meu coração, não paga aluguel, mas me ajudou muito a entender sobre Bolsa de Valores. Ele e o Marcelo Carmucci. E eles falaram, pô, Jacomino, quer botar dinheiro fora, dá para mim. E eu fiquei, é verdade. E a gente ensina isso para as pessoas não operarem mico e tal. Na segunda-feira já abriu a 20 centavos, eu comprei a 20 centavos, foi a 99 centavos, eu consegui não realizar, fiz alguns trades de 90 centavos até 98 algumas vezes, e acabou que Telb 4 e 3 voltaram para casa de 10 a 20 centavos. Chegou a R$30 depois. Eu não tive nem paciência para aguentar, achei que ia voltar para os R$4, pensei, caí no conto do vigário, muita gente na época entrou também, e não se tinha nem análise gráfica para fazer daquilo. Então, aquilo me ratificou e me sacramentou. Não, micos não. E eu vejo muitas pessoas caindo nessa. A indústria do curso, a indústria da informação vende muito que o iniciante tem que operar. Então, compra isso, compra aquilo, compra isso, compra aquilo. O que o Nigre aconselha o iniciante que está pensando em micos? Tá, ô Jacó, cara, o que eu acho é que, primeiro, que a pessoa tem que saber o perfil dela, saber o que ela quer. Fazer aportes todo mês, ela quer ter um dinheiro para aposentadoria, ela quer ter um dinheiro para uma viagem daqui a um tempo, ela quer ter uma postura agressiva porque ela vai precisar de dinheiro logo, ela quer ter renda recorrente, enfim, ela precisa saber o que ela quer, porque operar por operar não adianta. Tá? Então, a gente tem aí toda uma questão, a gente não pode só operar por operar, então a gente precisa saber disso. Agora, se eu não souber nada do perfil da pessoa, o que eu iria fazer, tá, para a pessoa aqui? Deixa eu ver aqui se eu abro... O que é as coisas básicas que ela deve procurar? Aonde ela pode buscar essas informações? Então, tem o RI da empresa lá. É o suficiente? Tem um RI da empresa, mas só que o que acontece? Eu quero que a pessoa procure empresas que sejam lucrativas ao longo do tempo. Entendeu? Então, você entra lá no Guinvest, entra no Fundamentos e você vê empresas que deem lucros há 10 anos seguidos. Entendeu? Você pode comprar ela cara? Pode, mas o caro de hoje não vai ser caro para daqui a 2, 3 anos. Entendeu? Isso é a pessoa que não sabe nada e que quer aprender a investir, ou que não quer aprender a investir, mas quer botar o dinheiro na bolsa. Eu falaria isso porque aí, pelo menos, é a forma que tem menos risco de você ter problema. Tá? Então, eu investiria dessa forma. E até como dar exemplos aí, vamos lá, vou pegar aqui, por exemplo, Localiza, por exemplo. Localiza, ótimo exemplo. Nunca peguei aqui Localiza, mas é uma empresa que tem lucros consistentes. Eu fiz uma análise dela lá na área Gold também. Deixa eu compartilhar aqui tela. Aqui vai ter a tela do Guinvest, mas é só para vocês verem o seguinte.
vocês têm aqui, ó, um lucro que é constante nesse último período de crise da Bolsa. A gente tem aqui um lucro crescente em todo esse período, até essa... Já começou a ter um crescimento de novo. Se vocês olharem aqui, ó, eu tenho uma relação aqui de várias empresas que são ações boas e lucrativas. Então, eu vou analisando quais que caíram muito para eu jogar naquele critério do preço sobre lucro. São todas empresas assim, ó, que você pegar 10 anos, em todos os trimestres ela deu lucro. Tá? E aí eu boto aqui no gráfico. Se você pegar o gráfico do Ibovespa, vamos ver se eu consigo botar. Vamos imaginar lá, 2008 na máxima até agora. 2008 na máxima, o Ibovespa, 73 mil pontos, e agora 65 mil pontos, foi quanto fechou hoje. A gente tem aqui uma queda aí de uns 10%. Vamos imaginar, por exemplo, a Localiza, que a gente usou aqui como exemplo. Tomara que ela não me dê problema. Olha o que aconteceu. Ela valia aqui, ó, 17, e hoje ela está 51. Entendeu? Eu poderia pegar a Itaúsa, por exemplo, que é outra. Também, ó, ela saiu aqui de 6,40 e está hoje aqui em 8,90 ou 9 e pouco. Podia pegar... Vamos pegar outra que é top pick de algum setor, Lojas Renner. Ó, saiu aqui de R$ 6,00 e vai para 29. Uma outra top pick aí, Ultrapar. Quer dizer, você tem como ganhar dinheiro mesmo com a bolsa andando para lá e para cá, porque dentro do índice tem muitas empresas que são ruins. Então, se você pegar a empresa que é lucrativa ao longo do tempo, a chance de você pegar um gráfico desse é enorme. Tá? Ambev 3. Ó, por exemplo, Ambev 3 do 2008 é esse, não é esse. Tá? Enfim, outras, ó, VEG 3. Tá? Então, provavelmente, quase todas essas que estão aqui vão ter gráficos parecidos. Enquanto isso, uma empresa que virou de lucro para prejuízo nesse período todo. Vamos imaginar, Vale 5. Olha o que aconteceu com o gráfico dela. Ó. Petri 4. Tá? Só para dar um exemplo ao contrário. Uhum. Vamos imaginar, sei lá, OGX. Ó, pior ainda, né? Porque entrou em recuperação judicial. E assim por diante, entendeu? Então, o que determina o preço da ação no longo prazo não tem jeito, é o lucro da empresa, e não é o lucro em um trimestre, seria o lucro constante da empresa. E é isso que eu mostro, eu costumo mostrar para as pessoas, tá? Aqui eu mostrei vários gráficos aí, mostrando o que dá resultado. Então, você pega uma empresa dessas, vai passear 3 anos, foca no teu trabalho, foca em conseguir mais aportes para essa carteira. Entendeu? Eu que tenho um pouco mais de tempo aqui para o home broker, eu consigo pegar uma ou outra oportunidade dessas aí, ou com as próprias opções, ou com essas quedas repentinas dessas empresas. Eu cheguei já a escrever artigo mais atrás sobre Cielo, cheguei a falar sobre MDia, falei sobre Fleury, agora eu estou em ABC, e eu não tenho dúvida que vai subir de novo. Tem agora BBSE, Banco do Brasil Seguridade, enfim, são empresas que sempre deram resultado e que devem seguir aí, se você esperar 4 anos, 3 anos, 5 anos, elas vão seguir esse caminho. Entendeu? E Jacó, eu queria saber de você uma coisa. Eu não vi você falar na tua explicação nenhuma vez em figuras, sei lá, ombro, cabeça, ombro, suportes, resistências... coisas desse tipo aí que a gente vê muito na análise técnica, sei lá, Harami, estrela cadente, enfim. Você não usa isso ou você usa também? E você só não falou? Eu fiz um curso com o Góes uns 8 anos atrás, mais ou menos, e o Góes usa muito o ombro, cabeça, ombro, o COI, né? E durante bastante tempo eu operei dessa forma. E eu tentava conciliar com o meu primeiro professor, que foi o Didi, né, de agulhadas e tal, eu tentava conciliar as duas coisas.
E as figuras, assim, paulatinamente eu fui começando a deixar de lado, porque ou a técnica não se adequava a mim, não é o meu perfil, né? Mas eu notava assim que muitas das vezes as figuras se formam em consolidação e uma hora dá certo, a outra não dá. Aqui não dá, ou tu não enxergou direito, ou a figura não era bem simétrica. Às vezes a figura dá certo, mas mesmo não sendo simétrica, aí era porque os astros não se alinharam. Então, assim, eu abandonei figuras definitivamente, não creio mais nelas. Às vezes, por exemplo, a gente está vendo um W aqui, ó, que deu certo, né? E aí, então é relativamente simétrico aqui as duas pontas. Tem um W, se a gente vai colocar um Fibonacci aí, nem precisa, é só tirar 100% dessa projeção para cima, 43%, e ele dá até mais, ó. Deu certinho um 100% de Fibonacci. Esse W cumpriu, mas muitos deles, a gente, até no curso, eu mostro muito pro pessoal, hoje em dia, principalmente em contratos futuros, acontece muito de rompe fundo e sobe, rompe topo e cai. Isso está muito comum, e quando a gente faz uma figura, principalmente quando vem de zona de consolidação, isso deixa o trader apavorado, isso dá muito stop. Eu sinceramente abandonei. Então, como eu falei, eu quero muita gente brigando junto comigo. Se eu olhar uma figura, que pode ser uma figura de impulsão, como esse W, é uma coisa que pode ser. Como vocês podem ver aqui, eu coloquei o Rent 3 aqui, porque a gente estava falando de localiza, e o pessoal tem muito, eu vejo assim, a busca incessante por informação em canais assim que às vezes te deixam pilhados para operar. Aí eu tenho que saber a tendência do papel tal, e aí alguém vai me dizer a tendência. Gente, bota um high low de 50, vai te dar tendência. Aqui está o high low de 50. Ó, um high low de 50. Tá verdinho, a tendência de alta. Tá vermelhinho, tendência de queda. Então, tu pode carregar desde aqui, antes ainda de se concretizar o W, e ainda está na operação, não foi estopado. Passou quase que ficou num 0 a 0 aqui, ó. Ainda sairia com 20% de lucro, mas não foi estopado. E, ó, aqui do rompimento, 100% em localiza. Como tu mudaste lá para Petro, Shooting Star, tu falou, por exemplo, aqui a gente tem um martelinho, tem um hammer. Embaixo é hammer, em cima é hangman. Aí, gente, esses nomes, eu prefiro ser mais simples. Tudo é martelo, tá? Hangman, Shooting Star, estrela cadente, tudo para mim é martelo. Ajuda, às vezes ajuda, mas não é o que me faz decidir. Eu até falo para os meus alunos o seguinte: imagina assim, o chefe da tesouraria do UBS, do Morgan, apavorados porque deu um martelo aqui. Eu entendo que era um marobuso, e aí a força dos touros fizeram com que essa queda não se concretizasse, e aí subiu. Beleza, então deixou aqui, estava caindo, isso é uma queda. Vamos voltar, eu estou vendo o futuro, e aí com vendo o futuro fica mais fácil. Vamos não ver o futuro. Vamos não ver o futuro. Cara, aí eu já vejo um estreitamento aí da volatilidade das bandas de Bollinger, já estão começando a aumentar aí de novo. Caiu e me deixa um martelo. O que me leva a crer? Alta. Eu estou em estratégia com opções por causa disso, inclusive, esperando o aumento da volatilidade, por exemplo. Exatamente. Eu estou numa straddle para cima e para baixo. Isso é bacana. Agora, vou analisar só o martelo. O que eu tenho que fazer aqui? Se eu enxerguei um martelo, o próximo eu tenho um rompimento da máxima do martelo. Por price action eu tenho que comprar. Né? E está dando alta. E aí é uma alta expressiva aqui já em Petrobras. E ó, quando está aqui em cima, o que o camarada pensa? Pô, agora vai voar. Então eu tenho aqui ó, a onda 1, a onda 2 e agora a onda Elliott. Agora isso aqui vai voar, isso aqui tem que voar. E começa a cair. É que a minha regra de coloração aqui não deixa mostrar o vermelho. Deixa eu tirar essa regra de coloração. Pronto. Ó, isso aqui abriu subindo e voltou e caiu. Aí o que o camarada pensa? Só foi fechar o gap. Ele compra lá em cima porque rompeu a máxima do martelo. Só vai fechar o gap, eu vou aguentar. O stop é aonde? No mínimo do shadow, 20% de prejuízo num stop desse. E olha o que acontece, é estopado. Então, assim, eu não confio mais nisso aqui. Aí o camarada diz assim, não, mas ó, aqui tem um Shooting Star lindinho, ó. Bem aqui, ó.
que funcionou. Aí. Então, às vezes funciona, às vezes não funciona. Aí, quando não funciona, como, por exemplo, aqui, o camarada diz assim, não, mas ele não era num fundo, mas eu só sei que é um fundo depois que subiu. Antes de subir, na hora que tinha que comprar, eu não sei que isso era fundo. Como é que foi? Por exemplo, se isso aqui sobe para o resto da vida, olha aqui, ó, se isso aqui sobe, isso aqui era um fundo. Né? Agora, caiu. Não é um fundo. Entende? Então, assim, eu evito, e eu sei que existem outras técnicas para ver outros tipos de movimentações, por mais que existisse um martelo aí. Agora, eu prefiro usar mais ferramentas me dando exemplo de queda do que eu ter que ficar no achismo. Eu não faço mais isso. E agora, olha nosso Bollinger abrindo aí, ó. O Bollinger abrindo, o IFR caindo, que não condenado aí. Aí. Muito mais fácil tu usar. Eu faço a analogia do Bollinger como um escorregador. A hora que abre o escorregador, meu velho, ó, e para cima a recíproca é verdadeira, ó, quando ele abre para cima e vai acompanhando. Agora, outros indicadores são necessários. E nota que, como quando eu comentei aqui do high low de 50, dá uma tendência. A hora que fura o high low que te dá tendência, olha o que acontece. 50% de queda no papel. Então, imagina se tu está posicionado com uma trava de baixa. O gráfico ajuda muito a tomar essa decisão. É verdade. Jacó, eu gosto muito quando você fala nos grupos sobre o tal do tijolinho a cada dia, aquela coisa de você ir montando o tijolinho e você não ficar com vontade de ficar... Enfim, você acha que você está com sorte, aí você vai operando. Queria que você falasse um pouco disso, porque as pessoas têm que saber o momento de parar, tanto no ganho quanto na perda, né? Que a perda não é só no all-in, né? Igual a gente usa lá no poker, mas tem que ser uma perda. Você tem que saber a hora de parar na perda e a hora de parar no ganho também. Eu gosto muito da tua analogia aí do tijolinho, queria que você falasse um pouco sobre isso. Mahatma Gandhi falava o seguinte: a gente nunca sabe o resultado que vai gerar a nossa ação. Agora, se eu nunca agir, eu não tenho resultado nenhum. Então, isso eu acho de uma eficácia muito grande, porque o Mahatma Gandhi, dentro da sabedoria monstruosa dele, e um espírito muito elevado, nos trazia coisas que a gente consegue fazer analogia para a Bolsa hoje. Eu não sei o que vai acontecer no meu trade a partir do momento que eu fiz a minha compra. Essa é a minha ação. A partir do momento que eu agi, eu cliquei, eu resolvi comprar ou vender, eu não sei se eu vou ter lucro. Eu imagino, eu tento trazer a probabilidade para o meu lado, eu tenho que usar a competência consciente ou até inconsciente, se eu estiver num nível muito alto, para operar, e saber que isso pode me trazer dinheiro. Vai trazer? Eu não sei. Então, se eu quiser muito dinheiro, sabe o que acaba acontecendo? A gente perde. Aquela conta que eu mostrei para vocês ali, de uma probabilidade de ganhar 150% no dia, é possível? Sim, é possível, mas também era de, na mesma operação, perder 40%, e se a gente ficar futricando, se o cara ficar nervoso, ele perde tudo. Por isso que eu fiz a analogia já naquele momento, e eu puxei para o Nigri, que se por acaso eu ganhei aquele dinheiro, eu tenho que sacar, porque isso pode, e se ainda mais aumentando o risco, devolver tudo para o mercado. Então, quando a gente brinca no todo zoiudo, em verdade vos digo, todo zoiudo será orelhudo, porque não adianta tu ganhar o dinheiro se tu não fica com ele. Os anos vão passando, os cabelos vão ficando branquinhos, responsabilidades só aumentam, e o dinheiro que é bom tu não tens. Então, o que a gente colocou como praxe? É todo dia. A gente não, qual é a nossa função, a nossa família, não é o nosso castelo, não é o nosso lar? Se todo dia tu puder pegar um tijolinho para construir o teu castelo, ao longo do tempo, tu vai ter uma edificação maravilhosa. Agora, tu imagina, construir algum pedacinho do muro, derruba. Então, quando nós fizermos
a nossa meta diária, e isso para o day trade, a disciplina é extremamente importante, é importante que tu saiba quanto tu quer ganhar. Então, dentro do teu operacional, dentro da tua mão, dentro da tua maneira que tu sabe operar. Tem gente que não tem meta, ok, mas ele sabe como é o momento de sair, quando é a saturação do movimento, é a hora que ele sai. Ele consegue zerar se a operação está virando contra ele. Agora, e quem não tem? A maioria de nós, eu sempre falo isso, eu não sou Maradona, não sou Michael Jordan, eu sou uma pessoa normal e que tem muitos defeitos e que a gente tem coisas a melhorar dia a dia, e dentro dessas vicissitudes, dessas mazelas, desses monstrinhos que a gente tem lá, tem um bichinho que segura o mouse, e esse bichinho que segura o mouse é danado para ficar com uma ganância grande e acaba que joga fora tudo aquilo que construiu. Então, se eu puder guardar meu tijolinho diariamente, então a gente brinca muito com o dólar, né, de fazer 2, 3 pontinhos diário, que é uma meta plausível de se fazer, trazendo bastante a probabilidade para o nosso lado, tu tem 20, 30%, se a gente considerar em porcentagem, isso é um monte, mas a gente tem que considerar que também tem dias de perda, e elas acontecem, só não perde na bolsa um mentiroso e quem não opera. Então, o tijolinho do dia eu guardei. Se eu operar de novo, hoje aconteceu com 3 coleguinhas lá que disse, Jacó, fiz de novo. Fiz uma operação, ganhei, fiz outra, devolvi tudo. Para de operar. Infelizmente, o teu tijolinho tu jogou fora. Mas tu não vai desperdiçar o teu capital, ele está lá preservado. Já é alguma coisa. O ruim é tu entrar num funil onde os tijolinhos já outrora guardados se vão embora, tu não consegue construir teu castelo. É uma questão filosófica que tu consegue trazer para dentro da Bolsa de Valores e fazer com que ela te remunere. Tu tem que parar de ficar colocando dinheiro na bolsa, bota, para um dia ganhar. Não tem nada de um dia ganhar, é ganhar já. Uma coisa que eu não gosto muito também, o pessoal tem mania de dizer assim, pô, eu perdi, mas foi bom para eu aprender. Não, tu não precisa perder para aprender. Sabe que não pode perder, tem que zerar. Ontem, não. 2 pregões atrás, um colega, eu pensei em colocar aqui para vocês verem, mas eu não vou fazer isso, porque eu sei que magoaria muito ele. Nós tivemos uma alta grande, vamos trazer para o dólar. Tivemos uma alta grande no dólar. Está no semanal isso aqui, deixa eu tirar do semanal, botar no diário. Não, diário não. Aqui. Dia 20, não, foi ontem? Está aqui, 24, 25. Ah, foi aqui, ó, 21. Olha a alta do dólar. 36 pontos. Pode não está compartilhado, não. Vamos lá. Jacó. Obrigado. Vamos lá. Deixa eu puxar para cá. Fechou? Agora compartilhou. Aqui. Valeu, querido. Então, a gente está com o dólar. O dólar no dia 21. Nós temos aí um total de 30 pontos. 300% aproximadamente de gain. E a hora que essa alta aqui aconteceu, eu vou baixar o tempo aqui para vocês verem no 15 minutos como é que foi. Olha aí, cadê? Aqui, dia 21. Olha o nosso Bollinger aqui, como é que tá a boca de jacaré, ó. Né? Abrindo a funilada e arregaça. Arregaça, e aí o cidadão faz o quê? Aqui, eu não gosto dessa coisa de vender resistência e comprar suporte. Olha o que aconteceu aqui, meus queridos. Isso aqui foi, bateu, vai de novo. O que o colega fez? O colega vende aqui. Ele vende. Quando a tendência é de alta, o colega, infelizmente, vendeu. Ó, aqui era para ser verde, o colega fez isso aqui, ó. Vendeu aqui. E aí começa a subir, aí o camarada diz, não, mas só vai furar a máxima e vai voltar. Aí ele já começa a enxergar coisa, que bateu aqui, não está indo, esse aqui meio que foi, mas está do mesmo lugar, esse aqui é um candle meio feio, não está indo, aí dá uma explodidinha. Aí, não, agora eu vou aumentar minha posição. Ele vende de novo. Ele vende de novo. E vende de novo.
E aí ele já está quase terminando o pregão. Não, agora no final do pregão vai cair. E não caiu. E aí vocês vejam, foram 13 pontos de loss que o colega tomou. 130% do dinheiro. Então veja como, independente da técnica utilizada, não existe setup milagroso se o bichinho que segura o mouse não se segurar. Então, é importante que a pessoa se domine, é importante que tu saiba ser o senhor de si mesmo. Às vezes nós somos, por força do nosso cotidiano, a gente tem um chefe na empresa, tem em casa a mãe, o pai, ou a esposa ou o marido te diz o que tem que fazer e tal, às vezes a pessoa é meio subserviente, é a maneira dela ser mais humilde, isso acontece, isso está no nosso dia a dia, a gente trabalha isso muito no curso, pessoalmente a gente conversa, às vezes a gente tem umas crenças limitantes, que é o nome correto disso. Então, algumas coisas são até mesmo religiosas, como, por exemplo, está na hora, eu estou ganhando, se eu comprar aqui, eu sei que o Bollinger fechou, aqui está batendo cabeça no teto, isso é uma alta, o camarada faz de autossabotagem essa venda para poder dar errado para ele não ganhar. Porque se ele começar a ganhar 100% no dia, em pouco tempo a vida dele muda radicalmente. Então, o que ele faz? Ele se sabota, porque é mais fácil, por exemplo, passar um camelo no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso é muito comum. Né? Ou então, é uma que eu tenho muito... Eu acho triste demais isso. É o seguinte, é mais fácil entrar... Não, dinheiro não traz felicidade. Gente, dinheiro não traz felicidade. Não é questão se dinheiro traz felicidade ou não, meu querido, minha querida. A gente vem para a Bolsa de Valores por sermos capitalistas e por usarmos dinheiro. Mas o dinheiro, vamos fazer uma analogia contrária, a pobreza traz felicidade. Entende? E a autossabotagem está arraigada em crenças limitantes. Quão bom é tu poder fazer uma operação e ganhou ali 5 mil reais, por exemplo, e comprar fralda geriátrica, comprar fralda, comprar anã. Desculpa, nego, eu até me emociono com isso, mas como é bom tu poder ajudar uma creche, um orfanato, um asilo. Tu sai de lá assim, com a alma lavada. E a Bolsa de Valores te oferece isso. Entende? Isso faz bem para as pessoas, isso é vida. Isso é vida, é ajudar, é fazer o mundo crescer, é fazer o mundo melhorar. E isso está nas tuas mãos. Na Bolsa de Valores te oferece um dinheiro que nos outros empregos não oferece. É difícil um camarada ganhar 50 mil. Tem que ser um CEO, né? Um diretor executivo, um excelente empresário, para sair num salário que passe de 10 mil reais. E a Bolsa, isso é extremamente plausível de fazer um dinheiro desse. E às vezes tu não consegue gastar, sai comprando imóveis, sai comprando isso, sai comprando aquilo. Tem gente que tem gosta de carros, relógios e tal, mas isso é possível. É possível. Ah, todo mundo é assim? Não, não é, todo mundo é assim. O caminho é bem árduo, não estou vendendo fortunas, não é isso. O caminho é árduo, a gente apanha muito e fica roxo e dolorido, mas o dinheiro está à tua possibilidade, está a alguns cliques de distância, conhecimento técnico para isso, né? E a gente pode fazer um mundo melhor. Gente, como é bom tu pegar uma pessoa que está desempregada, levar, comprar um enxovalzinho lá, uma roupa, uma calça, cortar um cabelo, não sei o quê, e poder levar para uma entrevista de emprego. Tem que ter dinheiro para fazer isso. Eu estava falando com o Brandalize, um amigo, um colega nosso da aluno, que ele tem um trabalho em Santa Catarina, onde os alunos, o pessoal, os menores carentes, tem um time de futebol e tal, a gente vai ver já uniforme para o pessoal jogar, sabe? E a gente faz coisas benesses para as pessoas, patrocina time de basquete, menor carente, isso é bom. E aonde? Bolsa de Valores. É possível. Então, essas crenças limitantes, elas têm que ficar de lado, enaltecer o teu espírito e saber que sim, você pode. Negro. Pô, muito bonito aí, cara, que você falou. Até eu me emocionei também, porque na hora que a gente entra nesse mundo aí, a gente faz site, a gente cria
artigos e está lá no grupo respondendo dúvidas, no final é exatamente para isso, né? É para ajudar as pessoas aí. E a gente vê aí, outro dia apareceu uma matéria falando que só 3% é para investimento ou para poupança, né? Qualquer tipo de poupança, nem que seja a própria caderneta. E a gente vê como o Brasil ainda tem a melhorar nisso, como, não sei se é feito de propósito, mas como ainda deixam a desejar, inclusive na escola mesmo, nos estudos, essa parte da educação financeira mesmo, como o dinheiro ainda é mal visto e como é importante aí o nosso trabalho, que acaba sendo até um trabalho de formiguinha, mas que é importante, que no futuro realmente muda o país. E me lembrou também algumas pessoas que às vezes me perguntam, por que você recomenda o curso do fulano, que é teu concorrente? Por que você vai entrevistar o outro cara que pode estar tirando, sei lá, dinheiro teu de uma venda de não sei o quê? Porque o que importa no final, cara, eu acho que você vai concordar comigo, é as pessoas aprenderem, as pessoas saberem lidar com o dinheiro delas, elas poderem ganhar dinheiro, elas terem uma velhice mais feliz, ou uma vida mais feliz, poder ajudar o próximo e tudo. Eu acho que mais importante de tudo é essa corrente mesmo. E, pô, achei muito bacana. Queria que você falasse aí, terminasse falando até um pouco de você, que a gente pulou um pouco isso. Quem é você? Como é que você surgiu? E falar um pouco até do curso operacional do Jacol. Estava dando uma olhada lá e eu mesmo não imaginava que era tão extenso lá. Eu vi muita informação ali. Tá? Queria que você falasse um pouco disso tudo. Vamos lá. Eu sou de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Eu tô com o retorno teu aí, Negri. Tá com delay. Tá. E base aérea de Canoas, concursos, aquela coisa e tal. Fui militar durante 13 anos. Passei num concurso de agente. E nisso, 2000 e coisinha, bolsa. Eu comecei, por incrível que pareça, parece até infantil, né? Mas naquela época era fantástica. A gente não tinha tanto acesso à internet como tem hoje, lógico, né? Eu operava por jornal, operava, isso é coisa para vocês rirem aí na casa de vocês. Eu via o fundo de ações de Petro e Vale, corria na Caixa Econômica Federal, quando eu sabia uma notícia ruim da Caixa, eu ia lá, da Petrobras, eu ia lá e tirava do fundo, e sabendo que era D+1 ainda. Né? Olha o negócio. Aí fiz alguma coisa de Leandro Stormer, que a gente estava falando de concorrentes, são muito sérios, né? E depois, aqui em Campo Grande, acabei fazendo um curso do Didi, o curso do Góes, fiz alguns outros cursos tenebrosos. Eu vejo que muita gente tem receio de cursos. Existe até grupos de WhatsApp que é o contra o vendedor de curso, né? Então, lá vem o vendedor de curso. Só que o detalhe é o seguinte, num curso, vou falar aqui de uma parte policial, por exemplo, invasão de recinto fechado, curso de operações especiais, curso de ações táticas, curso de patrulha e ações noturnas. Quem que dá esse curso? Um padre? Um médico? Vamos falar sobre psicopedagogia. Quem é que dá essa aula? O policial? Um professor de educação física? Tem que ser alguém da área. Então, é natural que alguém da área e que sofreu, que já apanhou um pouquinho, outros nem tanto, né? Há pessoas, ainda um irmãozão meu, o Mário Saldanha, teve um mentor fantástico, né? E que pôde ficar, ele teve esse prazer de ficar ao lado de uma pessoa maravilhosa que pode ensiná-lo. Então, assim, muitas das pessoas têm um caminho, uns um pouquinho mais curto, os outros um pouco mais longo, outros apanham muito, outros menos, mas o importante é que tu consiga construir o conhecimento. A sabedoria, ela é construída dia a dia. E o que se nota, e inclusive desses colegas que eu comentei aí, de perder 40 mil, outros 70 e outros 700 e pouco, novembro passado foi o que eu fiquei sabendo, o pior de todo, está me assistindo aqui hoje, foi de 1.380.000 reais que foram queimados na Bolsa de Valores. Esse foi o mais alto que eu soube até hoje, das pessoas mais próximas.
foi aprendendo sozinho. Aprender sozinho é o jeito mais caro que tem, né? Porque qualquer loss, como foi o exemplo que eu dei aqui para vocês, aqui, daquele 150%, põe R$1.000 ali, o R$1.000 foi para o saco, num stop loss tranquilo. Esse que o colega fez ali de ficar 13 pontos negativo no dólar, botou 100 mil reais, foi 130, porque o loss foi maior do que o que tinha na mesa. Então fica negativo. O que acaba acontecendo? A corretora te zera. Isso é muito comum. E o que eu fui vendo com essas coisas, convivendo com pessoas assim, e por que eu tive esse lado mais humano e atentando mais para a parte psicológica, e tu falou que tem bastante coisa no curso. Gente, tem áudio meu, que eu fico rouco quase todos os dias aqui, de tanto que eu falo, né, que é para tentar buscar esse lado mais humano das pessoas, porque se tu só ficar pensando no dinheiro, a coisa não sai. Vou fazer uma analogia. Eu gosto muito de fazer analogias no nosso dia a dia para tu trazer para a realidade, para trazer bem para a realidade. Imagina você vai fazer uma cirurgia no cérebro, tá com um tumor lá no cérebro e o médico ele já abriu a tampinha do coco lá e vai mexer no teu cérebro. Imagina você nessa circunstância. E o médico está pensando no seguinte: rapaz, essa cirurgia aqui vai dar uns 12 mil reais. Mas eu tenho que pagar 2 mil do instrumentista, 800 reais é do hospital. Eu tenho que pagar o consórcio do meu carro? Não, mas era lease e tal. E a imagina, tu consegue visualizar isso? É a mesma coisa que o operador da Bolsa de Valores, que não presta atenção na sua operação e fica pensando no dinheiro. Às vezes, por exemplo, como eu passei, um colega veio pedir ajuda na semana passada, que a meta dele era R$1.000. Chegou em 950 e não ia, era 930, 950, 900, 930, 900. Cara, zera isso. 900 é 1.000. Não, ele quer 1.000. Moral da história, saiu com menos 1.000. Porque aí teve que operar de novo, porque já estava com 500. Aí 500 opera de novo, fica com 300. Agora não vai ficar com 300, a meta é 1.000. Ficou com um negativo de R$1.000. Entende? Então, esse lado psicológico, e tu prestar atenção nas coisas erradas, isso a gente tem que refrisar. As crenças limitantes são grande parte das causas dos insucessos na Bolsa, né? O camarada se sabota muito, e isso a gente tem que trabalhar pontualmente, e é uma das coisas que eu mais trabalho no curso. Então, a gente faz um coaching. A gente fala que é uma família, né? Não é um curso. Porque a gente não tem fim, ô Nigri. A gente entra, o nosso curso começa e não acaba mais. A gente sai acompanhando as pessoas, fica fazendo parte da família, nós nos ajudamos durante a semana toda. Tem o Jacomilha lá, que é um grupo no Telegram, onde a gente não só comenta as malandragens e as coisas que estão acontecendo no pregão, tem um grupo para swing, tem outro para robô, e a gente interage. É um clima muito gostoso assim, do curso. Não é uma simples vou vender vídeos. Não é. Essa interação nossa é o dia inteiro, o tempo todo, o pessoal junto comigo, e a gente se liga final. Natal agora, dia 25 de dezembro, 6 da manhã, já tinha aluno me ligando, e para mim é um prazer isso. É muito gostoso. Então tá bom. Jacó, eu queria te agradecer aí pela presença, pelas mensagens aqui que eu estou vendo no chat, o pessoal também gostou muito. Tá? Quem quiser procurar mais informação aí do Jacó, a Isa colocou o telefone aí, o WhatsApp dela. O site dele tem lá o meutrade.com.br, né? Isso. Enfim. E do Dica de hoje? Bom, quase todo mundo aí, eu imagino que conhece o Jacó. Queria agradecer aí de novo, muito obrigado aí por ter participado. Eu acho que a gente mostrou aqui que toda essa parte de psicologia e de métodos e de disciplina, acima de tudo, tem muito a ver as análises técnicas e fundamentalistas. Tá? Queria agradecer de novo. Muito obrigado aí. Um abraço. Obrigado a você. Um abraço. Valeu, abraço. Estou encerrando aí, gente. Estou finalizando a transmissão. Obrigado a todo mundo que também acompanhou. Abraços aí. Tchau, tchau. Boa noite.